Galera, estamos aqui para mais um podcast, mais um vídeo do YouTube. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é Ricardo. E ele é tão especial que ele veio de Recife. Então eu encontrei um recifense aonde? Aqui, em Guiné-Bissau. E aí, Ricardo, tudo bom, meu querido? Tudo bem, tudo tranquilo, tudo na paz. Como é que eu encontro? Eu venho para Guiné-Bissau e vou encontrar um recifense do Totó. Do Totó. Quando a gente fala Totó em Recife, a gente faz pei, né? Aqui em Guiné-Bissau. Então, O que é que você está fazendo nesse fim de mundo, meu querido? chamado de Deus para vir cumprir a palavra dele aqui, direto de Recife, lá do Totó. Na verdade, eu nasci em Gravatá, né? Terra fria, né? Isso, frio. E nos últimos anos estava morando em Recife. Foi aí que... No Totó. Isso. lá Foi aí no que Totó. surge o Isso. Totó na sua vida. Isso. Mas aí eu também cheguei a morar com minha irmã também na fronteira de Recife com Olinda. Com Olinda. Que massa, velho. E aí, chegou aqui quando no Cheguei Guiné-Bissau? dia 3 de agosto de 2017. Na verdade, eu vim em janeiro de 2017 para fazer uma vistoria. Um reconhecimento da terra, né? Espiar a terra. Espiar a Passei terra, né? 20 dias aqui e aí voltei nesse processo e aí vim no dia 3 de agosto. Foi quando eu pisei de verdade para ficar. Massa, velho. Beleza, fala um pouco do teu trabalho aqui em Guiné-Bissau. Enfim, gente, eu tô conhecendo o Ricardo agora. Inclusive, a gente ia conversar ontem e eu disse, não converse nada sobre você, porque a gente quer conversar aqui e que isso também seja... que venha para vocês também em primeira mão. Então, a gente já jantou, a gente tomou café, a gente almoçou, mas a gente não conversou muito sobre a história missionária dele. Eu queria que agora você pudesse falar um pouco sobre o que você faz aqui, né? Como você chegou aqui. Lembrando que você é solteiro, né? É muito importante. Aí as meninas fiquem ligadas, apesar que o coração dele já tá mais... Mas ele é solteiro e é muito importante porque tem muito solteiro querendo vir para o campo e pensa que não é possível. Então a gente vai trazer aqui no nosso podcast, no nosso canal do YouTube, vários exemplos de missionários, casados, não casados, mulheres, homens, solteiros, solteiras. Por quê? Porque você pode se encontrar, né, nessa pessoa e, poxa, se Ricardo está lá, eu também posso. Mas e aí, como foi essa chegada aqui em Guiné-Bissau? E o que é que você faz aqui no dia a dia? Fala um pouco sobre isso. Então, eu queria só voltar só um pouquinho atrás antes de vir para cá. Na verdade, quando eu me converti, eu fazia faculdade, estava no segundo período de psicologia. Tu faz... psicologia. Isso. Segundo período e estava já há 8 anos numa empresa como técnico de enfermagem. Então tu é formado em enfermagem e psicologia, Então, não? psicologia eu cheguei a fazer o segundo período. Beleza. Então, aí quando eu estava no segundo período foi que ocorreu um chamado, né? Para vir para Guiné-Bissau e largar tudo. 8 anos de empresa com a faculdade, que de fato era o meu sonho de continuar e terminar. Mas Seu sonho profissional, né? profissional. Então foi difícil, acho que foi mais difícil largar o curso de psicologia do que propriamente o trabalho. Imagina. Então recebi essa chamada, o convite e vim para cá, né? Para uma ilha. A gente tem um trabalho lá na Ilha de Caracha, na agência Amor Sem Fronteiras. Ilha de Caracha, só um pouquinho... Guiné-Bissau é cheio... Tá dizendo Senegal na minha cabeça. Guiné-Bissau é cheio de ilhas. A gente vai colocar o mapinha de Guiné-Bissau para vocês aqui. E é cheio de ilhas, né? Cheio de água, cheio de rios. Só para vocês se situarem aqui um pouco geograficamente. E por isso a gente vai falar muito de ilhas aqui, né? Os missionários de Guiné-Bissau sempre falam das ilhas. Isso, exatamente. São, na verdade, 80 ilhas, é um arquipélago. Muita ilha. Onde prevalece a etnia Bijagô. Tem os pepés também, mas os Bijagôs é o que prevalece nessas ilhas. Então, cada ilha tem suas particularidades e a gente está numa das últimas ilhas. Depois dessa ilha tem a ilha de Inhocomo, mas Caracha é uma das últimas ilhas do arquipélago. Entendi. Então lá a gente trabalha já começamos com um processo de evangelização. Tem um pastor que está lá, que é lá de Costa do Marfim, junto com a esposa dele, já está aqui há 8 para 9 anos.
né? E aí a gente adequou o trabalho, juntou o trabalho. Deu força, né, Deu para o força ao pastor. trabalho, isso. Na área social, né? E na área de evangelização também. Tu usa a tua experiência profissional, é isso, para Isso, a área de enfermagem? quando eu cheguei logo aqui, a gente começou nesse processo, né, de atendimento, como é uma ilha totalmente isolada, né, são 7 horas de tempo de canoa para chegar aqui. 7 horas, mas 7 horas, 3 horas e meia para ir, 3 horas e meia para voltar. 7 horas completas. Isso quando... Então, 7 horas indo e 7 horas voltando. Exato. Então, 14 horas. Isso, 14. Meu Deus do céu, gente. Então, quando a canoa não perde o percurso, ou quando a gente não é apanhado por uma tempestade no... Então, 7 horas, só para vocês saberem, Dakar, Casamanso são 12 horas. E é um voo, é uma viagem assim, num navio gigante, né? Que tem comida, tem restaurante. São 7 horas. Vou colocar a fotinha aqui da canoa, tá? Vou baixar aqui para vocês. 7 horas nessa canoa. Isso. Então são canoas de pesca que pescadores vão lá pescar e vêm vender os peixes. Como não há um transporte, então a gente aproveita essas canoas para fazer essa locomoção. Não há, como a gente fala, tabernas, vendas lá. Então temos que vir cada mês para fazer as compras dessas. Então você passa um mês lá. Eu passo um mês e pouco e 2 semanas aqui. Lá tem energia elétrica, lá tem chuveiro. Não, Tem telefone? Tem rede, tem antena. Tem antena de rede. Que funciona. Que funciona. Mas Internet internet tem. também. Tem. Tem internet, tem tudo. Tem internet por conta de tudo. Não. Tem internet. Minha gente, tem internet. Oh, graças a Deus, eu posso trabalhar nessa ilha. Tô brincando, gente. Tem internet porque hoje é necessário, né? Acho que tem pessoas que instalam também antenas para poder levar a conexão, as pessoas poderem se conectar, né? Mas não tem água encanada, não tem energia elétrica. Não tem energia. Só solar, né? Só solar. Só solar. A única água que nós temos são dos poços, que são poços artesianos, né? Que são furados e é onde a gente, as pessoas, onde a gente bebe, dá essa água, onde a gente cozinha, toma banho. E deve ser um pouco salobra, não? Porque... Não é? Por incrível que pareça, as águas é bem natural. Natural é um paraíso. Gente, próxima vez Guiné-Bissau, eu vou na ilha com o Ricardo fazer essas 7 horas de barco pra gente trazer a ilha para vocês. E é incrível, que é uma ilha totalmente isolada, né? Por conta que não tem recursos de você tem que vir para cá para comprar sua alimentação, medicamento. Não existe nenhum investimento do governo nesse lugar para o povo que está lá. Então tudo tem que ser levado no barco. Tudo tem que ser levado, né, nessa canoa. Inclusive, se alguém fica doente, tem que ir para outra ilha que fica logo à frente, onde tem um postozinho. Que é um pouco maior e mais desenvolvida. Isso. Então, mas o processo, às vezes, muitas crianças ficam com febre lá esperando uma canoa que possam vir passar para que possam levar eles para essa outra ilha. Se passar, bem. Se não passar, segue nesse mesmo processo. Meu Deus, porque não existe uma regularidade de idas Não. e vindas. É alguém que alugou uma canoa para ir, chega lá de repente. Essa canoa que está vindo já de Bissau para vir pescar e aproveita essa bola. Um ensejo para encher de gente, para levar alguma coisa. Para levar. Então, a gente começou nesse processo, né, de atendimentos e consultas da população, lá, que mais ou menos varia de 1.000 a 1.500 pessoas. São Dentro dessa ilha. dentro dessa ilha, 1.500 pessoas, com crianças, todo mundo. com crianças e tudo. Tá, ok. Eram 14 aldeias, que a gente chama de Tabanca. Então, mais 10 foram dizimadas naquele processo da cólera. Então, 10 aldeias foram dizimadas totalmente. Então, restavam apenas 4 aldeias lá. Da cólera, né, velho? Isso, a cólera. Foi um dos problemas que a gente teve no Brasil, né? Isso. Caramba. Então, morreu muita gente nesse... Então vocês fazem um trabalho preventivo também. Isso. Você na área de saúde, né? Você está sempre lidando com essas situações. Quais são as doenças que é mais frequente lá na aldeia? A malária, né, que é o paludismo que chama aqui, febre tifoide, bastante, né? Todo missionário aqui, gente, pega o malária. Débora teve febre tifoide, Carlinhos teve febre... Débora, meu Deus, quase morreu. Doença muito séria, né? Se não tratada no tempo. E pensa só, num local isolado, onde não tem um processo não tem um atendimento médico. Não tem como pegar um carro e uma ambulância. Não tem. Tem que se virar lá. Ou ir na farmácia comprar medicação. Não Pensa tem. só.
A turma vai aonde? Na casa do missionário Ricardo, Tem que ir lá. que é o doutor, o médico da aldeia. Quem sabe um pouco mais vira médico, vira tudo, né? Missionário, de fato, aqui nesse terreno é um pouco de carpinteiro, um pouco de eletricista, um pouco de... E foi o que eu fiquei sabendo, viu? Esse cara faz de tudo um pouco, apesar de ter se formado na área de saúde, tem que fazer tudo, porque como não tem muito recurso, você acaba se virando. Tem que se virar nos 30 mesmo. Tem que se virar nos 30. E como é que tá lá em Recife? Tudo tranquilo? A família? Tudo na paz? Tudo tranquilo, né? A família tá lá, minha irmã com meu irmão. Minha mãe ainda mora no interior, Em Gravatar, né? em Gravatar, com meu irmão, e a minha irmã está em Recife. Tu não falou de que igreja tu é. Acho que é importante o pessoal saber. Mísia também acabou esquecendo. Eu sempre esqueço de perguntar a igreja, porque de repente tem pessoas da tua igreja que podem estar vendo esse vídeo e se identificar. Isso, eu faço parte da Episcopal, né, da Catedral Betânia, né? Então, desde que eu me converti é lá que eu estou. Lá na Na Episcopal. Episcopal. Gente, isso aqui. Gente, o que é isso aqui? Aqui em África, tanto no Senegal como aqui em Guiné-Bissau, se vende óleo vegetal. Muitos deles também é óleo de amendoim, lá em Senegal, sobretudo, usam essas garrafas para armazenar e vender no mercado. E às vezes essas garrafas elas são vendidas, colocadas no mercado para vender em retalho o óleo, né? Dentro de um saquinho. Vende em retalho. Mas o que é que tem a ver essa garrafa, esse tipo de garrafa, com a história de Ricardo? Quando eu cheguei aqui em Guiné-Bissau, o pessoal me disse que tinha aqui um náufrago. Quem lembra aqui do filme de Wilson, O Náufrago, que foi um filme com Tom Hanks, que se perdeu no mar. E o pessoal disse, Carlinhos, tem um náufrago aqui. E eu disse, eu preciso conhecer esse cara. E por muita coincidência, ontem eu cheguei aqui para tomar café, ele estava aqui. E o que é que tem a ver essa garrafa, eu não sei nem como é que se diz isso em português, mas isso aqui com a sua vida e a sua história missionária, meu irmão? Eu vou até botar aqui de lado, porque ela... Então, esse é o senhor Wilson do Wilson! Então, Essa aqui tá no lugar da bola, né? De Wilson do filme, né? Então, dia 18 de maio de agora 2021, eu estava vindo numa viagem normal, saindo lá da ilha de Karachi às 7 horas da noite e vindo para cá para fazer o processo normal de cada mês, né? Comprar comida, medicação, essas coisas. E saímos 7 horas, paramos numa outra aldeia para pegar mais 2 pessoas e seguimos viagem para cá. E o barco ele fica circulando e pegando gente no meio do caminho. Isso, há uma comunicação. E é bom falar que não é um barco, uma canoa grande, é uma canoa pequena. Tu tem foto dessa canoa, não? No teu celular? Eu acredito que eu tenho. Tá, eu vou tentar colocar, nem que eu busque na internet, para vocês terem a dimensão do tipo do barco que as pessoas trabalham aqui. Então aí no meio da viagem, eu acho que por volta de 10 horas da noite, a gente deu encontrado, se chocou com uma pedra no meio do mar, né? E a canoa encheu de água nesse momento. A gente tentou de todas as maneiras. Meu Deus do céu. Tirar aquela... Mas no meio do mar tinha uma pedra. Tem, porque aqui tem, a gente fala bancos de areia. Às vezes o mar tá cheio, que tem um canal, e às vezes tem uma parte que tá assim, sem tá... Eu sei, E tem... um banco de areia no meio do mar. Isso. Da mesma maneira, pedras. De repente, pedras que estavam enterradas, ela aparece. Pronto. Então tava assim, a gente se chocou em plena velocidade mesmo com essa pedra. O barco anda em mais ou menos quantos quilômetros por hora? Tem 2 motores que normalmente ele usa, de 15 cavalos e de 40 cavalos. Uau. Esse era que a gente tava usando, vindo pra cá, era de 40 cavalos. Então, o cara quer chegar, né? O cara quer chegar aqui. Éramos 14 pessoas que estavam na canoa, só tinha uma mulher, né, que estava vindo para um velório aqui junto com seu sobrinho. Meu Deus do céu. E então a gente se chocou, a canoa encheu, cara, de água de uma maneira que a gente sabe com uma rapidez assim. E aqui ele tem o costume de falar um marom, que é a água, aquela corrente de água forte, como se fosse uma tempestade mesmo. Uhum. Então encheu a canoa, mas a canoa estava em cima da pedra,
Entendi. Então, a gente tentou tirar de todas as maneiras a água, mas a gente tirava um balde e entrava Eu sei. 10 ou mais que isso. Tinha criança dentro do barco? Não tinha. Só tinha adulto. Só tinha Quantas mulheres? uma só. Uma mulher e o Era resto uma era senhora homem. já. Uma senhora de idade. Uma senhora de idade. Então, éramos, acho que, cinco passageiros e o restante eram 6 passageiros e o restante era marinheiros que trabalham na canoa. Marinheiro, Sei. capitão. Eu sei, que entende do serviço, Isso. né? E a gente tentou de tudo, né? Naquele momento tentou ligar para ver se alguém podia vir socorrer a gente, mas é um local que não tem rede, não tem antenas nas ilhas, porque normalmente ficam antenas de... Fica um lugar de sombra, né? Não tem Isso. sinal naquele Não lugar. tem sinal naquele lugar. Então a gente viu canoas assim um pouco distante, tentou gritar para tentar pedir socorro, mas as canoas não viam que a gente estava gritando. E lembro muito bem naquele momento que a mulher que estava lá começou a pedir para orar, porque ela disse que naquele momento talvez a gente iria morrer. Falei, Ricardo, ora, pede para Jesus salvar, por conta que senão a gente vai morrer aqui. E aquela mulher sabia que tu era crente? Sabia. Então ela disse, vamos Isso. pedir para aquele homem crente orar, porque ele tem, de repente, a fé que pode tirar a gente daqui. Exatamente. E essa cena ficou muito forte assim na minha cabeça da confiança dela, né? De pedir, de orar. Deus estava ali, né? Isso, Através de você e da através. sua vida. Então, o exemplo. Então, mas aí a canoa, em um momento, a canoa virou e a gente caiu na água, né? Eu tava com uma bolsa, assim, que tava a minha Bíblia, tava tablet, celular, Tudo que você leva, então, né? isso eu coloquei na hora, desprezei já na hora, porque eu sabia que se eu caísse na água, Com aquele peso ia ser mais- molhado, ia ser mais um problema, ia né? ser mais difícil. E, incrível, eu não sei nadar. Nossa. Meu pai do céu, eu não sabia. Gente, eu não sabia. Ele não contou a história pra mim antes, porque eu disse, eu quero que seja muito natural, eu quero trazer pra minha galerinha do YouTube, em primeira mão, e pra mim também. Você não sabia nadar, cara? Meu Deus do céu. Mesmo tendo praia em Recife, Como é que um recifense, um mangue boy, não sabe nadar? Um cara que morou na divisa de Recife e Olinda, não sabia nadar. então ficamos nesse processo aí, mergulhei, a canoa já foi ao fundo. Rápido. O motor, tudo pesado, né? Isso. É difícil explicar, por conta que normalmente a canoa vai e volta a boiar, mas não sei, a canoa foi. E aí eu mergulhei e voltei. Na hora que eu voltei, eu vi 2 marinheiros, né, segurado com um bidão desse, igual a esse. Uhum. Então foi naquela hora que eu me debatendo assim, consegui pegar no bidão. E aí eles, acho que obra de Deus, né, fizeram com que eles dessem aquele bidão, esse garrafão, para ficar segurando. Deu um pra você. Isso. Porque 2 pessoas estavam segurando nele. Eu seria a terceira pessoa segurando no bidão. Ninguém estava de colete. Não existia nenhum protocolo de segurança, não existe. Não. Normalmente ele leva colete na canoa. Normalmente. Normalmente. Mas aqueles caras não ofereceram esse... Não, normalmente só se tiver alguma situação de perigo, a primeira coisa que a gente coloca é o colete. Mas o percurso, difícil. Difícil a gente fazer com colete. Às vezes a gente tem o colete pessoal. Inclusive eu saindo de casa, eu olhei o colete. Não, Ricardo. Tu tem um colete. Eu olhei o colete olhou pra mim, passei pro quarto, peguei minha pasta, voltei, de novo olhei o colete, mas não peguei. Que é aquela coisa do hábito, né? Você fez uma vez colete, 2 vezes colete, 1000 vezes, você... ninguém morre, é sempre normal. Isso, exatamente isso que aconteceu. Meu pai do céu. Então, sem colete, caí na água, segurei no bidão, a corrente de água começou a me levar. Um dos marinheiros gritou, disse assim, Ricardo, espera, e veio nadando até mim. Então eu e ele... Você conhecia ele já? Já conheci. É alguém de voltar. Porque como eles pescam naquela redondeza da ilha, normalmente eles descem, vão fazer alguma coisa na aldeia, assim. Então a gente normalmente tem um conhecimento. Inclusive era ele que estava segurando o leme naquela hora. Não acredito não, cara. E aí, o cara chegou pra você, Ricardo, e deu pra você essa garrafa. Isso. E você segurou na garrafa. Segurei. E os caras? Eles sabem nadar. Não, os caras são peixe, né? Sabem nadar. É isso que... Agora, não me recordo
por conta na hora daquele dificuldade, não me recordo da fisionomia deles. Qual deles é que era? Porque como eram 8, eu não lembro quase a que estavam segurando. Como eu ainda não voltei para a ilha, é isso que eu vou saber para agradecer. Não dá spoiler ainda. Beleza, tu Então, se agarrou com a garrafa. Isso. E, enfim, o que aconteceu naquele momento? Que você se agarrou com a garrafa? Então, segurei e fiquei procurando uma pedra ou um banco de areia para tentar firmar o pé, colocar o pé para ficar... No banco que tinha batido o barco, alguma Isso. coisa assim. Mas não... A correnteza já tinha levado. Inclusive, me distanciou daqueles que estavam lá. Você já não via mais ninguém. Não, a gente começava só a corresponder quando a gente estava bastante longe, gritando. E aí eu ouvia eles respondendo. Ei, fulano! Isso. Não, nem falando nome, só gritando mesmo. Ei! Aí eles respondiam lá. Mas passando algumas horas a gente não falava e não... Cada um foi para um lugar. Ninguém Tu respondia. ficou sozinho. Não, naquela hora foi quando a corrente de água começou a me levar. E aí esse marinheiro que estava segurando o leme naquela hora, ele veio e pediu para esperar por ele. Como se eu, pensando ele que eu podia nadar. Mas era a corrente de água que estava me levando. Ah, então ele disse, você tá com um bidão, me espere que eu vou chegar. E você tava indo na corrente. Isso. Mas ele conseguiu chegar e nós dois que seguramos no bidão. Você e esse cara. Eu segurava naquela parte ali, ó. Na partezinha que tem uma alça. Isso, eu segurava assim e agarrando ele assim pela camisa. E ele, no bidão assim, ele me segurava na minha camisa, abraçando assim. Ah, vocês para formar uma pessoa só. Isso, então o bidão ficava na metade da gente, o garrafão. Ah, então vocês se juntaram Isso. para ninguém se Ficava soltar. mais ou menos assim, segurando assim. Aham. Assim, e eu segurando ele assim, e ele segurando assim. Aí ele segurando por cima de você Isso. para os dois ficar Pra em cima ficar da garrafa. Assim, e assim a gente ficava em cima da... Caraca, velho. Meu Deus do céu. Então, em algum momento vocês ficaram sozinhos. Isso, então a gente se distanciou. E as daqueles outras outros. pessoas você não via mais. E a senhora que estava dentro do bar? Aí que a senhora, eu só me lembro do momento que ela gritou uma vez. E aí depois... Não viu mais. Não. A correnteza levou você... Como é o nome desse rapaz? Do bidão? Tu não sabe, não Edu. lembra. Edu. Gente, a gente tá falando assim, enfim, porque Ricardo não voltou mais lá. Isso. Então ele não sabe assim o que aconteceu depois. Isso é muito recente. Isso aconteceu quando? Dia 18 de maio. Hoje é... Hoje é 8. Não. Hoje é 11, 12, eu acho. Não sei. Não, 12 é amanhã. Hoje 12 é amanhã. Hoje é 8. Não, hoje é 11. Hoje é 11 de junho. Ah. Então faz um mês só que aconteceu, mais ou Isso, menos. mais ou menos um mês do naufrágio. Beleza. 2 caras, um brasileiro, um guineense, Ricardo e Edu, segurando uma garrafa dessa. E aí, o que aconteceu? No meio do mar. No meio do mar, gente. Isso. E a gente ficou, eu comecei a conseguir controlar mais ou menos a hora, até umas 3 horas de madrugada. Umas 3 horas. Foi que horas mais ou menos que isso aconteceu? 10 horas da noite. 10. Era de noite você atravessando. Normalmente chegaríamos aqui, eu acho que umas 2, 3 horas da madrugada. Meu Deus, tudo isso à noite, cara. Isso, à noite. Não, eu já tava achando difícil. Mas a minha cabeça tava imprimindo isso de dia, com sol. Era à noite. À noite. 10 horas da noite. Meu Deus. Tava claro por conta que era uma noite de lua, mas essa hora de 3 horas da madrugada, a nuvem Cobriu a lua. Total escuridão. Meu Deus do céu. Pensa só, uma total escuridão no meio do mar, você que não sabe nadar Isso. e sem colete agarrado com... E com outro cara, Edu. Edu é maior que você, mais forte. Não, ele é mais baixo. Ah, ok. Porque normalmente aqui em Guiné os caras são fortes, né? Então seria muito mais difícil. Beleza, 2 caras, 3 horas da manhã, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Já 5 horas 5 horas. no meio do mar. Isso. Tu tava de sapato, tirou o sapato? Não, eu tava de... Calça comprida? De calça, essas calças de ginástica. Eu sei, esse moletom, Sim, tipo, moletom. de malha, né? Então, mas aí começou a pesar, pesou muito, encheu de água por conta que ela é forrada pra dentro. Então eu tirei.
Então ficou só de cueca. Só de cueca. Porque começou a ficar muito pesado. Muito pesado. Tu tirou como? Tu tirou com as pernas. Com os pés. Entendi. Inclusive, em nenhum momento eu parei de balançar os pés, porque foi uma das orientações de Edu, disse assim, ó, não para de balançar os pés, porque senão vai dificultar, a gente vai acabar afundando. Então, começa balançando os pés como se estivesse nadando. Mas 5 horas depois. Isso durante 5 horas, sem parar. Eu sei. Sem parar, 5 horas. E nesse tempo antes, a fé não tem uma explicação lógica, né? Você cantando no meio do mar, numa escuridão daquela, cantando louvores e orando. Meu Deus, o que é que tu cantava lá? Tem muitos coros. Edu era crente, não? Não. Edu, ele é da religião da terra ou ele é católico? Animista. Ele é da religião daqui, né? E você começou a louvar, enfim, qual era o impacto disso na vida dele? O que é que estava acontecendo? Ele sabia que você era crente. Sabe. E aí, você cantava o quê? Aí eu cantava músicas em crioulo, muita música em crioulo. Que também ele entendia, né? Era bom que... Eu acho que talvez isso é direção de Deus também, né? Porque se eu cantasse uma música no português, não ia ser bem entendível para ele. Pra ele, né? O que é que tu cantava? Tem uma música que fala Boi Alfa e Ômega, na adora o Senhor, a boi dilo. Que quer dizer? Muito, Jesus e Alfa e Ômega, princípio e fim. Tem tanta coisa assim. Enfim, muita música, os louvores, é engraçado, gente, porque eu tô muito emocionado aqui, vou me segurar, que eu não ouvi essa história, tá? Primeira mão para vocês, porque a gente no campo missionário vive momentos muito difíceis, né? Momentos de naufrágio, momentos de doença, momentos de morte. E você que está aí nesse lugar agora, em um momento como esse, onde você não sabe se você vai viver ou você vai morrer, momento difícil em que você não controla mais, louve. Louve. Isso que Ricardo fez é o que o crente deve fazer. Porque a gente perdeu o controle. Não tem chão, não tem como botar o pé, não tem... só tem, nesse momento, o louvor na nossa boca. Então, louve a Deus. Você que está vivendo esse momento tão difícil na sua vida e está ouvindo esse testemunho, louve a Deus. E você louvou 5 horas depois, 6 horas depois. É incrível como há um poder na adoração. Deus sabe. A gente não acredita nisso. Isso, há um poder assim que você não tem explicação. Durante esse tempo na água, em nenhum momento eu senti medo. Uau. Nenhum momento. E Edu? Edu, ele também estava tranquilo. Ele é marinheiro, né? Estava dentro de uma situação. E possivelmente o que você trouxe ali, aquele momento, Deus... eu não sei, Deus trouxe ele em direção para a gente segurar o mesmo bidão, porque ele poderia ter ficado lá com os outros. Mas ele veio, não sei, por direção, talvez foi um apoio. De repente, plano de Deus, né? Para ele estar com você. Isso. Foi uma ajuda mútua. Acredito que Deus é tremendo. Então, o louvor de fato deu uma... Nenhum momento eu senti frio. Uau. Porque normalmente aqui a temperatura baixa muito durante a madrugada. Normal, muito normal. Então nenhum. E você tava já pelado, né? Tirou a roupa porque estava muito pesado. Então nenhum momento eu senti frio. Nenhum momento eu tive cãibra. Porque você ficou batendo o tempo todo. Isso. Deveria ter sentido cãibra. Ele sentiu cãibra. Uau! E um cara muito mais preparado do que você, é um atleta, né? Um cara que tá o tempo todo dentro da água. E acostumado, né? Com esse processo. Com esse processo. Então não senti cãibra, não senti frio, não senti medo. Eu estava como se fosse de uma situação normal. Uau! Mas na minha cabeça, não é como eu não aceitava, é uma coisa difícil para você, diante da impossibilidade. Impossibilidade de ser resgatado, impossibilidade porque não sabia nadar, porque não estava de colete, agarrado com... Uma garrafa dessa. Meu Deus. Então, 3 horas de madrugada, foi quando eu até consegui controlar o horário, porque eu disse assim, se amanhecer... Fechou.
A gente vai, Vai enxergar o que vai que enxergar tá a gente, né? ao redor, ou alguém vai nos enxergar também. Mas vocês já não sabiam onde você estava, porque a Não. corrente marítima poderia ter levado você para qualquer outro lugar, enfim. E é engraçado, eu não sei onde você estava, tá? Eu não sei no mapa. Mas os rios aqui, eles desaguam no mar. Exatamente. E era mais ou menos isso, ele poderia levar você para o mar e desaparecer no mar com você. Exatamente. E foi lá que a gente foi encontrado. Você foi para alto mar. Perto. Perto. Chegamos, acho que acredito, quando amanheceu. Tem um detalhe bem importante aí nesse meio tempo de madrugada. Mas quando a gente amanheceu, a gente conseguiu visualizar uma ilha. Ok. E a gente achava que era outra ilha. E a gente tentou nadar até lá. Da nossa maneira, né? Da minha maneira. Tentou nadar até chegar a esse... Batendo o pé e Isso. empurrando o bidão, né? Só que a corrente de água é muito forte e as ondas faziam um pouco assim, balançando assim, igual o marrom. Então a gente, quando via o marrom, a gente tentava subir para tentar ver isso, por conta que se a gente baixasse, a tendência de a gente engolir água e cansar mais era muito. Então a gente tentou nadar até essa ilha. Tentou nadar, mas não conseguia, porque eu ficava de frente agarrado com o bidão naquela parte e tentando nadar, e ele agarrado por trás assim e segurando você assim, e o bidão. E o bidão tava na metade, e eu segurando o bidão. Só que a gente dava encontro com a água. Nesse momento eu engoli muita água e aspirei muita água. E aí eu não consegui, eu disse, não consigo. Tá, e você já tava o quê? 6, 7 horas dentro d'água, mais ou menos? Não, isso já era de manhã. De 10 horas da noite já era 8 horas. 8 horas. Passado o quê? Umas 9 horas, quase 10 horas, né? Isso, mais ou menos isso. Então, e aí quando eu voltava, virava, por conta que eu não conseguia mais nadar, a corrente de água levava a gente voltando de novo. Então, foi nesse momento, foi acho que um dos melhores sons que eu já ouvi, o melhor barulho que eu já ouvi naquele momento. Fomos encontrados atrás de outra ilha, ou seja, onde a gente naufragou, onde a canoa bateu, se chocou com a pedra, e onde a gente foi encontrado é uma distância muito grande. E atrás de uma ilha já perto do oceano. Uau! A ilha mais próxima do oceano para sair... Para sair pro oceano. Nossa! Mas você foi encontrado quantas horas depois? 14 horas. Sem comer, sem beber. Sem comer. Eu tinha comido acho que 2 horas da tarde do dia anterior. Uau! A viagem foi 7 horas. Você disse, eu almocei, cheguei em casa, eu como alguma coisa. E eu tinha chegado e ia tomar banho, comer e me preparar para a viagem. Só que a viagem antecipou. Aí eu ia sair 8 horas da noite, você saiu já 6:45, 15 minutos para 7. Beleza. Tu foi encontrado. Então a gente ouviu o Edu conseguiu visualizar o bote que estava passando. Uhum. Então ele pediu para eu levantar a mão. Mas era um bote que estava procurando vocês? Isso. Já tinha uma galera procurando. Na verdade era um bote que já estava procurando talvez corpos já, né? Porque 14 horas... Já tinha encontrado pessoas mortas? Não tinha encontrado ainda. Encontraram 6 pessoas lá no local do naufrágio. Uma canoa que ia passando de pesca, voltando de Bissau, encontrou e olhou aqueles 6. Então levaram. 6 pessoas vivas. 6 pessoas vivas. Ok, que estavam lá. Que estavam lá. E... 8 estavam desaparecidos. Eram 6 mais 8, eram 14 pessoas total. Então, beleza. Encontraram 6 pessoas e 8 estavam desaparecidas. Desses 8, 2 eram vocês. Isso. Então, tem 6 pessoas aí que a gente não sabe onde tá. Isso. 5 já foram encontrados e 1 não foi encontrado ainda. Não foi encontrado. Você conhece essa pessoa? Conheço. É da mesma aldeia que a gente tem um trabalho de missão lá. A senhora foi encontrada? A senhora foi a primeira que foi encontrada na praia de onde a gente naufragou. Mas viva? Não. Já faleceu, né? Possivelmente não iria suportar, né? Isso e o livramento que Deus... Quantos peixes, assim, né? São 30 metros de profundidade naquele local. Uhum. Peixes, né? A mulher foi encontrada sem a mão. Uau! Então, possivelmente um peixe pode ter... Um peixe, um tubarão, né? Ter comido a mão dela. Então... E foram só 14 horas assim, não foi dias, né? Ou seja, tinham muitos peixes ali. Isso. Então, foi um
milagre de Deus mesmo. O bote viu, então nos viu, eu levantei a mão, estava de costa e Edu começou a gritar, eu não conseguia mais gritar, minha garganta estava já inchada e ele começou a gritar e eu levantei a mão assim, ele fez, levanta a mão como tu é, eles falam aqui a expressão, Sumaboy Burmelho, como você é vermelho, então é mais fácil de identificar. Então eu levantei a mão e eu escutei aquele barulho daquele bote virando e vindo até a gente. Uau, você vê um motor contínuo, E ó, dando volta. isso. Uau, imagina o coração, cara. E quando a canoa, o bote chegou, o dono do hotel que fica lá, que tem um hotel numa ilhazinha lá, perto, então ele me tirou da água, o capitão dele tirou o outro, o Edu, a gente já caiu já na exausto e cansado, cara. na Pressão, velho. E, Eita, que história. mas o poder de Deus. E Carlinhos, 3 horas da madrugada, Meu Deus do céu. não posso deixar de falar isso, pra gente ver o quanto Deus está com Oh, a gente. Deus, tem poder, pai. 3 horas de madrugada, a gente viu como se fosse uma canoa. 3, 4 horas da madrugada. A gente viu como se fosse uma canoa, só que não era canoa. Ela balançava assim, como se fosse a proa e a balançava assim. E focou nos nossos olhos, focou no olho do Edu e em mim. Então se era canoa, tinha nos visto e ia socorrer. Então a gente começou a gritar, pedindo socorro. Eu comecei a mesmo bater no bidão assim para fazer barulho. Eu falei, bate no bidão. E teve um momento que ele pediu, eu falei, Ricardo, para. Eu falei, para ver de quem? Perguntou, por quê? Aí ele fez, por conta que esse não é canoa. E eu disse, é o quê? Ele fez, esse veio acabar o trabalho que ele veio fazer. Uau. Então o cara da religião da Terra, ele acredita nessas coisas, ele tem um conhecimento, então ele estava dizendo que foi o espírito ou o que veio derrubar a canoa agora veio matar vocês. Veio matar a gente. E eu acreditei pelo fato de que... Você viu, né? Sim, eu vi. E não era uma luz normal. E a maneira que balançava também não era normal. Não é um barco, a gente sabe como é que um barco funciona. Como é que posiciona. E o cara disse isso, silêncio, porque ele veio acabar o trabalho. E ele fez assim, começa a orar. E ele pediu pra você orar. Que não é crente, pediu pra começar a orar. Meu Deus do céu. Começa a orar. E aí a gente começou a orar. E naquela hora, aquele luz que focava a gente se dividiu. Como se tivesse querendo deixar a gente na metade, assim. Uau. E a água balançava muito, ali uma pressão muito grande. Eu acredito que foi uma das vezes que eu comecei a sentir a vontade de deixar largar o corpo na água. De se entregar. De se entregar. Eu sei. Então foi muito forte, mas aí não parei, continuei. Já estava perto das 14 horas ali no limite. Não, que já era madrugada. Que ele era aquelas 3 foi de horas, noite, isso. Durante a noite, na hora que aquela... Não tinha amanhecido ainda. Não tinha amanhecido ainda. Então, de repente, acho que uns 30 minutos naquela batalha, naquela guerra, ele não deixava eu ver também, porque ele disse assim, não, vê senão vai cansar. Tá vendo que tá nos cansando? E de fato era uma pressão muito grande. E naquele momento desapareceu. Do nada. Uau. E aí? E desapareceu do nada e a gente continuou até que amanheceu e conseguimos ser resgatados. O poder de Deus é tremendo. Isso aumenta a nossa fé nesse sentido, por conta que não tem nada diante da impossibilidade, ele acha possibilidade. Então ele sustém um missionário, ele sustém qualquer um, se solteiro, se casado, se você se dispõe obediente, ele tá. Não tem causa impossível para Deus. E você ainda não conhece o propósito, né, de Edu ter ficado com você, Isso. porque você não voltou na ilha. Beleza, não vamos dar spoiler aqui não. Você foi encontrado, mas o que estava acontecendo aqui em Guiné-Bissau? Porque o cara desapareceu. Já acharam algumas pessoas mortas. Isso. Ricardo morreu. Não, com certeza, por conta que sem saber nadar, algumas pessoas acreditavam que eu sabia nadar, mas eu não Porque trabalhava numa ilha.
ou que eu tinha levado o colete, mas de acordo com o corpo assim fraco, frágil, por isso que Deus, né? Então, ele mostrou que é ele, o poder é dele, é tudo por conta dele. Mas o pessoal aqui em Guiné-Bissau? Aqui em Guiné-Bissau já tinham recebido a notícia do desaparecimento. Isso. Na qual lá na ilha de Karachi, todo mundo, isso já é uma demonstração do poder de Deus. As pessoas que são convertidas e as que não são, foram para a igreja orar para que Deus pudesse dar fôlego e força para que pudesse ser encontrado. Inclusive, um muçulmano, né, entrou para orar também dentro da igreja para pedir para... Então houve uma unidade, uma confiança naquele Deus, no Deus vivo. Né? Gente, Jesus. olha só que impressionante. Eu não sabia dessa história. Primeira mão aqui para mim. Um muçulmano, Guiné-Bissau não tem tantos muçulmanos quanto em Senegal, mas tem alguns muçulmanos. Ele entrou na igreja porque o desespero... É engraçado que as religiões dividem a gente. Mas no desespero, onde a vida é a prioridade, o povo se junta para orar para o Deus Criador. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito significativo, porque a gente se separa, mas quando o calo aperta, a gente precisa se unir. Então o cara entra dentro da igreja e começa a orar para que aparecesse. Já haviam aparecido algumas pessoas mortas. Isso. Naquele momento não havia ainda. Não, ninguém apareceu. Não, ninguém apareceu ainda. Mas pelo fato de aqueles terem sido resgatados 2 horas de madrugada, isso já era 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Então, teoricamente... Morreu. Não tem como. A gente sabe a situação das canoas, né, de tudo. Isso. Beleza. E aí a Embaixada do Brasil... A Embaixada do Brasil ficou sabendo, né, do acidente. Inclusive, a notícia aqui corre muito rápido. Na rádio foi falado tudo. Inclusive falaram que tinha um missionário brasileiro na ilha que foi encontrado morto. Então, depois já surgiu a notícia. Já surgiu a notícia que você tinha morrido. Aqui tem cerca de 1.800.000 pessoas. Isso. Então, não é um lugar muito grande. Isso. Mais ou menos Recife. Recife tem 1,5 milhão. Isso, 1 milhão, um pouco mais de 1,5 milhão. Recife só a cidade, não é a capital, a região metropolitana. E aí o que? Todo mundo está sabendo. Todo mundo ficou sabendo. Que Ricardo morreram ali um monte de gente. E aí o que fazer depois dessa notícia, né? E sem ter um corpo, porque também poderia não ter um corpo. Não é toda vez que o corpo aparece. Isso. Inclusive, dos não foram encontrados. Até agora. E possivelmente... É difícil, porque já faz um mês, né? Dificilmente não. Impossível ser encontrado. 5 foram, 1 não foi. E Ricardo foi resgatado com Edu. E aí foi levado para o hospital. Fomos levados por uma clínicazinha na ilha, né? Fomos recebendo os primeiros socorros. Essa ilha que tem uma clínica. Isso, uma ilha lá, a ilha que a gente tá. Tem um atendimento posto mais numa tabanca, numa aldeia que fica a 9 quilômetros de distância da onde a gente tá. Uau! Mas que não tem recursos, é uma coisa assim bem... É um lugar onde você vai ficar só esperando uma recuperação, tomar uma água. E você teve que pegar novamente o barco. Tive que pegar, dessa vez foi um bote, uma lancha. Beleza. Isso, a lancha que... Que aí o governo já mandou algo muito melhor. Isso, pra que era uma situação de resgate, acho que foi o bombeiro, né? Local, alguma coisa assim. Isso, é mais ou menos isso. Chama aqui a capitania. Beleza. Porque eles que rondam a parte do mar, né? Dos rios e tal. Isso. Então foi nessa hora que a gente foi e conseguiu vir pra cá, eu com o Edu, né? E um dos meninos também, que ficou nadando de 10 até 2 horas da madrugada. Nós 3 que viemos na mesma... Mas ele não tinha o bidon, esse cara que ficou nadando. Não, ele ficou nadando só. Ele tinha experiência, boiou. Isso, boiou e ficou lá. Chegou o momento de cansar, mas o capitão da canoa segurou ele, colocou ele nas costas e ficou. Uau! Então, alguns estavam, não tínhamos muito bidões desse, acho que eram 2 bidões desse, 2 garrafões desse. E normalmente esses bidões eles são utilizados para colocar o combustível ou para colocar água potável para beber no meio do caminho, gente. Então isso aqui não é um salva-vidas não, isso salvou a vida de Ricardo, mas é colocado por outros motivos dentro de um barco, né? Isso. Inclusive de manhã isso aqui já tinha perdido o ar. Uau. Já estava... Até a massa, né? Amassado. Então, inclusive, aqui a gente já segurava ele aqui
de noite. Assim. Ele já estava já na barriga já, por conta de que não estava com tanto ar assim, não dava mais aquela flexibilidade para a gente boiar. Meu irmão, você tá aqui com a gente. Amém. Graças a Deus. Eu sinto muito pelas famílias que perderam seus entes queridos. E é uma história fantástica. Porque fala sobre fé, fala sobre resiliência, que é uma palavra que está na moda, mas às vezes a gente não usa numa situação como essa, e você foi muito resiliente. Você soube aproveitar aquele momento para ficar tranquilo, para louvar, focar naquele que poderia ajudar você, que era Deus. Acalmar também Edu, né, que estava junto com você, e também poder dar um testemunho para ele, né? Ricardo ainda não voltou lá, porque Ricardo, inclusive, agora que é a casa da missionária Mísia, que eu entrevistei também, ele está sendo cuidado por ela, está sendo cuidado pela família. Se você ver, vai passar aqui algumas fotos, ele perdeu muito peso, apesar de ter sido 14 horas, ele não bebeu água nesse momento, a não ser água salgada, e ele ficou muito mal. Então agora que ele está recuperando peso, apesar dele ser um pouco magro, né, não sei, né, ele perdeu muito peso. Vocês vão estar vendo aqui as fotos, e realmente uma história muito triste, porque morreram muitas pessoas, mas que faz a gente pensar sobre o que a gente está fazendo com a pregação do Evangelho. Eu não sei onde você está ouvindo essa história, seja pelo podcast, seja pelo YouTube. Eu estou gravando essa história, colocando aqui para vocês, porque eu não sei até que ponto você é capaz de fazer coisas como essa no nome de Jesus Cristo. Eu não sei o que você está fazendo na sua igreja, se você é pastor, é pastora, bispo, bispa, se você é homem e mulher de Deus. Estamos aqui, estamos num campo, estamos na linha de frente, estamos tentando chegar e levar a mensagem de Deus em lugares que ainda a mensagem de Deus não chegou. Deus tem um plano, e a gente não sabe qual é o plano de Deus, né? O apóstolo Paulo passou por naufrágios, sobreviveu, inclusive o Espírito Santo confirma a ele que ele não ia morrer, e ele passa para o barco, confirma com o barco, né? Ninguém vai morrer porque o Espírito Santo me disse. E Paulo, ele chega até a Europa e ele evangeliza, ele cumpre a missão dele, né? E a história é fantástica, e eu sei que Deus tem propósito na sua vida, porque apesar de ter sido muito difícil, de ter sido muito duro, de pessoas terem morrido, mas a gente nesse momento pede a Deus para que Deus ele cuide das famílias que perderam essas pessoas, mas que, Ricardo, você seja usado por Deus, continue sendo, e entenda que Deus vai usar essa história e vai trazer algo para a vida de Edu, que teve com você, que viu, que ouviu você louvar no momento que você poderia simplesmente desistir, você poderia ter dito: Deus, eu não quero mais, porque você me colocou aqui. Muita gente está sofrendo no Brasil, muita gente está sofrendo no mundo, e nesse momento está ouvindo a gente, deve estar se perguntando: por que eu estou vivendo esse momento tão difícil dessa vida? Olha para lá, para essa câmera, e fala nesse microfone para quem está ouvindo via podcast. Pessoas estão sofrendo agora, pessoas estão sem esperança. Pessoas talvez estejam agarradas com esse bidon, com essa garrafa, né, que aqui está de plástico. Para quem está ouvindo a gente, é uma garrafa de plástico quadrada, retangular, um pouco grande. O que é que você tem a dizer para essas pessoas? Olhar, fé. Olhar para aquele que é o autor e consumador dessa fé. Aleluia. Essa impossibilidade, onde não há canoa que esteja passando, onde você não está de colete, onde não há um sustentáculo, onde não há um chão, onde não há um chão a pisar, onde há uma profundidade, se onde mergulhar mais vai afogar, onde você acha que pode ser os últimos minutos que você está diante dessa dor, desse sofrimento, diante dessa impossibilidade, onde você olha e vê só mar, você não vê nenhum recurso. Oh, Deus. É lá.
É lá que Deus vai fazer a possibilidade. Oh, Deus do céu. O impossível. Porque ainda no século XXI, Oh, Deus. ainda há milagres. Amém, Pai. E Amém. não é por conta que Ricardo é um missionário. O amor é igual para cada um. Amém. O amor é igual para cada um, para você também. E ele vai mudar. Amém. Ele pode fazer. Ele vai colocar a mão e me tirar da água. Amém, Assim como Pai. aquele homem colocou e me tirou da água. Amém, Pai. Se 12, se 5 horas, se 6 horas acha que não vem mais, Oh, se você Deus. cansou de pedir, cansou de buscar porque já passaram 7, 8 horas, naquele exato momento, para ele mostrar o poder dele e a glória e o milagre, o momento exato, ele vai socorrer. E talvez seja esse momento agora. Amém, Pai. Confia. Amém. Cara, muito Confia. obrigado. Muito obrigado por compartilhar isso comigo. Obrigado. Deus abençoe a tua vida. Acredita, porque não é o fim para a tua vida. Tá aqui embaixo na descrição o contato desse cara. Liga para ele, manda um WhatsApp para ele, manda uma mensagem de conforto para a vida desse cara, investe na vida dele e não perde a fé, porque tem gente na ponta pregando o evangelho para que o nome de Jesus seja conhecido na terra. Deus abençoe tua vida. Beijo.